estética como inerente em qualquer política emancipatória radical. Estética na medida em que o que esses sujeitos que fundam a dialética clamam é visibilidade, é serem tornados sensíveis. Rancière, na verdade, não é nem só na política radical, que eles chamam simplesmente de política, que está essa relação entre política e estética. Na polícia, que é o que a gente poderia chamar de política instituída, também ela é o conjunto dos processos pelo quais se operam a agregação e consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções, sistemas de legitimação dessa distribuição. Também isso, esse status quo, é uma configuração do sensível, daquilo que é possível ser visto, daquilo que é possível ser ouvido, daquilo que é possível ser experienciado. Justamente uma repartilha desse sensível marcará a política. Rancière, eu cito Rancière, a lógica de demonstração da política é indissoluvelmente uma estética da manifestação. A política não sofreu recentemente a desgraça de ser estetizada ou espetacularizada. A configuração estética na qual se inscreve a palavra do ser falante sempre constituiu o próprio cerne do litígio que a política vem escrever na ordem policial. Isso mostra o quanto é fácil identificar a estética ao campo da autorreferencialidade que desconcertaria a lógica da interlocução. A estética é, ao contrário, o que coloca em comunicação regimes separados de expressão. Nesse sentido, o Rancière insiste que o pensamento dele não teve uma virada estética, como muita gente diz, que passou a se interessar por arte. Para ele, política e arte são o mesmo interesse, né, porque existe esse núcleo estético. E essa ideia de repartilha, repartilha do sensível, que é algo tanto a arte quanto a política operam, por Rancière. Agora, para que essas relações junto ao social não sejam entendidas como fixas ou necessárias, mas sim passíveis de sofrerem desidentificações, deslocamentos e rearranjos, é preciso negar à política toda origem ou fundamento ontológico positivo. O Rancière recusa uma filosofia política que consistiria em apontar algo que é a essência do político e daí decorrer como deve ser a política. Tá aí a crítica que ele faz, por exemplo, a Hannah Arendt. Então, ele prefere o escândalo, que é a ausência de fundamento da política, para evitar uma política que seja simplesmente fazer política como efetuação da essência própria da política, ou seja, sempre cuidar para que cada coisa ou sujeito permaneça em seu lugar adequado. Uma reafirmação da polícia, portanto. Contra isso, Rancière descreve o próprio pensamento como uma topologia, no sentido do mapeamento de superfícies sobre as quais nenhuma realidade mais essencial jaz oculta ou latente. Pode parecer estranho, mas eu acredito que o Zizek também se inscreve nessa mesma lógica. A leitura do Zizek da dialética hegeliana é comparável ao sensível livremente partilhável do Rancière. Mas para isso o Zizek precisa recuperar o movimento do Hegel de transformação na relação kantiana entre representação e coisa em si. Eu cito Zizek: se, pelo em si, nós compreendemos o X transcendente a que se referem nossas representações, então esse X só pode ser um vazio do nada. O real não está lá fora. Como o X transcendente e inacessível, jamais atingido por nossas representações. O real está aqui, como obstáculo ou impossibilidade que torna nossas representações imperfeitas e inconsistentes. O real não é o em si, mas o próprio obstáculo que distorce nosso acesso ao em si. Então, tanto para o Zizek quanto para o Rancière, a gente pode encontrar essa mesma ideia de uma política sem fundamento, sem em si, constituída por representações móveis, inconsistentes. Um último ponto, então, de contato que eu queria traçar entre os dois, partindo disso, dessa relação com o em si kantiano, com esse campo ontológico, é o que eu estou chamando de um afastamento em relação a políticas do sublime. E só nesse termo já dá para acompanhar como estética e política de fato não dá para dissociar. Apesar de arte e política serem campos diferentes, ninguém
estão querendo negar isso. De modo bastante simplista, na terceira crítica do Kant, então o sublime seria de algum modo um acesso negativo ao nomenal, ao em si. Agora, para o Zizek, na verdade para o Hegel, que ele cita, além do véu das aparências, só há o que o sujeito põe ali. Esse é o segredo do sublime que Kant não estava pronto para confrontar. Então vou fazer uma pequena digressão propriamente estética, que é o Rancière vai fazer então uma crítica às estéticas do sublime. O antagonista principal dele nesse sentido é o Lyotard. Para o Lyotard, o sublime seria a categoria central para entender a arte moderna, a arte do nosso tempo. E o sublime deveria ser entendido como sacrifício ou catástrofe, como o evento de uma paixão, uma possibilidade para a qual a mente não está preparada, que a abala e de que ela conserva apenas o sentimento, angústia e júbilo de uma dívida obscura. A estética do Lyotard ia ser centrada num evento ou coisa irrepresentável, que iguala as possibilidades do fazer artístico ao testemunho de um poder que lhe é externo, de uma dívida em relação a um outro com O maiúsculo. É uma alteridade radical, insuperável, como a ideia de diferendo, certo? Em que suspende-se a capacidade de juízo porque não se fala a mesma língua. Uma alteridade que não consegue sequer se comunicar com aquilo de que ela é alteridade. Para o Rancière, isso acaba recaindo numa proibição da representação, menos do que uma crítica da representação, de modo que se sujeite absolutamente a uma lei exterior, a um real que não aceita estabelecer relação com conceitos de entendimento. A única regra instaurada por Lyotard é a anamnese da coisa, a anamnese da escravização inescapável ao outro, que seria a única alternativa possível à escravização ao mesmo, que nos leva à anestesia da cultura da mercadoria. Rancière então formula a alternativa do Lyotard como ou a lei do McDonald's ou a lei de Moisés. Como a gente só pode aceitar, nossa única oportunidade, nossa única possibilidade é escolher uma das duas formas de dominação. Agora, para o Rancière, essas duas leis talvez não sejam tão diferentes uma da outra. Um segundo ponto da crítica estética do Rancière é o Badiou, aquele livrinho, pequeno manual de estética do Badiou. E não por acaso, a crítica que o Rancière faz ao Badiou e ao Lyotard estão no mesmo livro, Uma Leste dans l'Esthétique, na mesma seção. O Badiou afirma que a arte que é e que vem deve ser tão solidamente composta como uma demonstração, tão surpreendente quanto um ataque noturno e tão elevado quanto uma estrela. Isso não se trataria de mera retórica, mas do cerne problemático de todo o pensamento do Badiou, que o Rancière descreve assim: a dupla transformação do corte revolucionário em reencontro lacaniano com a mirada da Górgona e do encontro com a Górgona em apelo platônico da ideia. A arte como pura experiência do imperativo ditado pelo reencontro terrível com o outro seria para uma coincidência no Badiou do platonismo com a estética do sublime. Depois desse percurso todo pela estética, eu vou voltar à linha da discussão, retomando um pouco a crítica que o próprio Zizek faz ao Badiou, que de alguma forma a gente vai descobrir que ela é bem parecida. O Zizek acusa o Badiou de se apoiar de uma maneira não problemática, quer dizer, sem problematização necessária, no par presença e representação, que assim ele aderiria a um grande tema da antifilosofia pós-hegeliana, que seria o excesso da produtividade preconceitual da presença sobre sua representação. A representação é reduzida ao espelho da representação, que reflete de modo distorcido o seu fundo produtivo. Então a representação é uma estrutura mistificadora, totalizante, que conta como um, é o termo do Badiou, a multiplicidade inconsistente da presença. Com isso, o Badiou opera um curto-circuito, de acordo com Zizek, entre uma forma histórica
tentar esclarecer melhor. Esse curto-circuito dá na ideia que o Badiou tem do Estado. Isso é importante para a gente também resolver os problemas aqui de tomada de poder, não tomada de poder, o que fazer, o que não fazer, qual é digamos, a proposta política do Zizek. Para o Badiou, Estado é sempre totalizante, representação é sempre totalizante, repressora, sempre de alguma forma não corresponde à multiplicidade que ela quer representar. O Estado é sempre aparato de poder social repressor, sempre status quo. Assim, o Estado é sempre algo contra o qual a gente deveria resistir, nós devemos resistir, e do qual precisamos nos subtrair. Temos de agir à distância dele, mas ao mesmo tempo é algo que nunca pode ser abolido, exceto em sonhos utópicos. Para o Zizek, essa seria a resposta do Badiou à exaustão do evento revolucionário do século XX. Uma resposta que não é suficiente para o Zizek. Por último, já vou terminar, vou tentar esclarecer onde tudo isso se encaixa, abordando um pouco as críticas que o Zizek e o Rancière fazem um ao outro. Acho que elas são bem interessantes, na verdade. Menos como críticas do que como elucidações do próprio pensamento deles. Em Viver no Fim dos Tempos, Zizek afirma que deveríamos abandonar a distinção proposta por Rancière entre política e polícia. Não sei se deu para entender. A política, então, é a elevação da universalidade da parte sem parte singular, o evento revolucionário, digamos assim, radical. E a polícia como a administração dos assuntos sociais. Então, por isso é que a gente precisa eliminar essa distinção muito marcada, porque a política propriamente dita só conta verdadeiramente à medida em que afeta a própria polícia, radicalmente transformando seu modo. Recusando o engajamento com o poder da polícia, Rancière recairia sobre a mesma política pura, a mesma prática da subtração que Zizek critica em Badiou. Por outro lado, Rancière censura o Zizek por postular um superpoder de ruptura, um fundamentalismo do absolutamente outro, na figura da liberdade abissal experimentada no encontro com o horror da coisa. Não sei quem já conseguiu ver o livrinho que o Zizek lançou esse ano, que chama Evento. Sim, em inglês. Esse livro expõe claramente essa ideia de uma coisa monstruosa, um aspecto destrutivo do divino, em cujo confronto a graça espiritual torna-se horror. Dessa forma, para o Rancière, o Zizek se aproximaria de filósofos contemporâneos como Agamben, Toni Negri e, é claro, Lyotard e Badiou. Quer dizer, os dois querem se afastar desses filósofos e aproximam o outro deles. Então, eu não vou aqui tentar resolver essas críticas, respondê-las, seria, na verdade, bastante fácil. Mas eu acho que o mais interessante é propor a discussão e também destacar como essas duas críticas, curiosamente, operam com a mesma lógica. Cada filósofo denuncia no pensamento do outro a postulação de um campo ontológico puro, gerando um desprezo pelo aspecto mais chão da política, sua relação com a série ordinária da experiência consensual, com o rango social, o econômico, a polícia. Talvez a gente possa dizer que o que falta em cada pensador, na verdade, é a disposição de ler o outro a partir de seus melhores momentos, sem condescendência, mas também sem enfatizar eventuais falhas, que podem ser, na verdade, falhas de percurso, podem ser desvios de percurso para chegar em algum lugar que a gente não está percebendo. Sublinhando a capacidade, então eu estou propondo uma leitura que sublinha a capacidade que ambos têm de, no que poderíamos chamar de uma última repartilha do sensível, recriar livremente a linguagem ontológica, e aqui eu também poderia dizer a linguagem messiânica, ou a linguagem teológica, como única linguagem capaz de falar adequadamente sobre o vazio da ontologia. Obrigado.